Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse suplá de Natal. Um suplá que fica bem bonito, uma peça bem especial para compor a sua mesa natalina. Mas antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você que não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva e receba aulas e dicas como essa toda semana. Ative o sininho e, se você gostar da aula, aproveite para compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar o joinha para ajudar o trabalho da professora. E agora sim, vamos conferir a lista e dar início à aula. Para trabalhar o suplá, eu vou usar o barroco natalino, que é o barroco Max Color, onde ele vem nos tons de verde, vermelho e o fio dourado. Vou usar também o encanto dourado para fazer os detalhes e agulha para crochê número 3,5. Para fazer o acabamento, o arremate, eu vou usar a cola universal. Esses são os materiais que você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês o site da loja aqui embaixo no vídeo e também aqui em cima no card. Bem, pessoal, e agora sim, vamos dar início à aula. Inicio o suplá fazendo o anel mágico. Deixo a pontinha que eu não vou usar de frente para mim. Dou uma volta completa nos 2 dedos e puxo essa laçadinha por dentro do anel. Agora eu seguro, faço 3 correntinhas que eu já conto como primeiro ponto e depois disso eu trabalho até completar 12 pontos altos no total. Sendo que eu já conto as 3 correntinhas como um ponto. Tenho 1, 2, 3, 4 e trabalho até completar os 12. Completei os 12 pontos, conto 1, 2, 3 e na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo, finalizando a primeira carreira. Subo 3 correntes. Volto nesse primeiro ponto dos 12 e faço um ponto alto. Então, fiquei com 2 pontos altos no primeiro ponto. E agora, eu repito o mesmo processo, 2 pontos altos juntos, em cada um dos 12 pontos, ao longo de toda a carreira, ficando no total com 24 pontos altos. Faço o primeiro, volto, faço o segundo, ficando com 2 pontos em cada um dos 12. Já finalizei a carreira, fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes e agora vou fazer a divisão, ficando com 12 blocos com 2 pontos altos. Faço, então, as 3 correntinhas, conto como um ponto, venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, não pulo nenhum ponto de base, venho no ponto seguinte, faço um ponto alto, próximo ponto novamente, um ponto alto, fiz os 2 pontos, tenho o segundo bloquinho. Uma correntinha de separação, no próximo ponto de base eu faço um ponto alto, no ponto seguinte, um ponto alto. Fiquei com o terceiro bloquinho. Uma correntinha e começo tudo novamente. Ficaremos ao longo da carreira com 12 blocos, com 2 pontos altos cada, separados por uma correntinha. Já tenho os 12 blocos, conto 1, 2, 3 correntinhas, já fiz uma corrente de separação
e fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes e faço ponto alto sobre ponto alto. Daqui para frente, sempre teremos em todas as carreiras de base um aumento no último ponto do bloco. Temos 2 pontos na base, eu volto no segundo ponto, que é o último ponto do bloco, e faço mais um ponto alto, ficando com 3 pontos no bloco. Faço 2 correntinhas de separação e começo novamente. Ponto alto sobre ponto alto do bloco e 2 correntinhas de separação. Daqui para frente, teremos 2 correntinhas até finalizar a base, essas correntes de separação entre um bloco e outro. Então, fiz ponto sobre ponto, aqui eu tenho o aumento, ó. E agora sim, as correntinhas. Novamente, ponto sobre ponto, e no último ponto do bloco, o aumento. Volto e faço mais um ponto. Com isso, eu vou aumentando um ponto a cada bloquinho em cada uma das carreiras. Então, agora eu tenho 3, na próxima carreira eu faço 1, 2, 3, no terceiro ponto, volto e faço mais um ponto alto. Então, na próxima carreira, teremos 12 bloquinhos com 4 pontos cada. Na carreira seguinte, teremos os 12 bloquinhos com 5 pontos altos cada, depois 12 bloquinhos com 6 pontos altos, depois na seguinte 7 pontos altos, 8, e assim por diante. Vou mostrar para vocês aqui o meu suplá finalizado. Então, olha só, comecei com 2, depois na carreira seguinte 3, 4, 5, 6. Então, cada carreira, em cada uma, nasce um pontinho, um aumento, sempre no último ponto de cada um dos bloquinhos. Completei as 13 carreiras, contando desde a primeira até a última carreira dos blocos, e depois dessas 13 carreiras, eu começo o acabamento. Fechei aqui a carreira com um ponto baixíssimo, venho no segundo, mais um baixíssimo, e no terceiro. Fiquei em cima do terceiro ponto de base, faço 3 correntinhas e trabalho um ponto alto para cada ponto de base até restarem 2 pontos do bloco. Então, não faço os 2 primeiros e nem os 2 últimos. Ponto sobre ponto. Eu tenho 12 pontos aqui na base. Não faço os 2 primeiros, nem os 2 últimos. Fico no total com os 8 pontos. Depois disso, eu venho, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Depois que eu finalizei as 10 correntinhas, eu começo o outro bloco. Pulo 1, 2 pontos e a partir do terceiro, faço um ponto alto para cada ponto de base até restarem os 2 últimos pontos. Não faço os 2 primeiros e os 2 últimos do bloco. Tenho os 2 últimos, agora eu já faço as 10 correntinhas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fico com essa abertura, esse arco das correntinhas e o bloquinho com os 8 pontos. Novamente, a abertura das correntinhas, bloquinho com 8 pontos, até dar a volta em toda a carreira. Já finalizei
a carreira de base das argolas. Agora, eu vou para o preenchimento. Finalizei com pontos baixíssimos e pulo os 3 primeiros. Faço aqui os baixíssimos até ficar em cima do 4º ponto, uma correntinha e um ponto baixo. Pulo 2 pontinhos, venho no 3º, que é o último ponto do bloco, e faço um ponto alto. Aqui dentro da argolinha, eu trabalho até completar 14 pontos dentro da argola. Venho trabalhando. Faremos 16 pontos no total. Um aqui no último ponto, um lá no primeiro e 14 pontos dentro da argolinha, preenchendo essa parte da argola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E agora, um ponto no primeiro ponto do bloco. 16 pontos altos no total. Pulo os 2 pontos seguintes, venho lá no 4º ponto de base, faço um ponto baixo, no próximo, mais um ponto baixo. Pulo os 2 pontos seguintes e no último ponto do bloco, começo novamente a trabalhar até completar os 16 pontos. Um no último ponto, 14 dentro da argola e um ponto no primeiro ponto do bloco. Até completar agora os 16 e sempre trabalhando aqui no meio do bloquinho os 2 pontos baixos. Um ponto alto no primeiro, pulo 2 pontos. 2 pontos baixos, 1, 2. Pulo 2 pontos e um ponto alto no último. E dessa forma eu circulo toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, corto o fio, puxo, levo esse fio lá pra trás, puxando com a agulha vindo lá de trás, e aqui no avesso, eu só dou uma laçadinha, formando uma nova laçada e passando o fio por dentro. E deixo ele aqui para arrematar tudo no final. Agora, eu vou começar a trabalhar com o fio em canto, fazendo o acabamento. Essa parte do acabamento, ela dá o destaque à peça. Então, eu venho, nozinho inicial na agulha, como se eu fosse começar as correntinhas. E eu venho aqui, eu tenho 2 pontos baixos, entre um e outro, deixando 4 pontos altos para cada lado. E faço um ponto baixo, alongando o fio, pegando lá na carreira de baixo e trazendo aqui para cima. Depois disso, eu tenho os 16 pontos. Eu não vou trabalhar nem na primeira e nem na segunda laçadinha. O que eu faço? Eu pulo essas duas e quando eu olho aqui atrás, eu tenho essa terceira laçada, que é esse relevo que fica sempre atrás da segunda laçadinha. Faço uma correntinha, abaixo as 2 primeiras laçadas, que eu já costumo pegar o ponto normalmente, e pego na terceira laçada. Repito esse processo ponto a ponto até completar 4 pontos baixos. 2, 3 e 4. Completei os 4, eu venho no 5º ponto
e faço um ponto baixo, também sempre na terceira laçadinha, 3 correntes e fecho com um ponto baixíssimo na base desse ponto baixo, formando um ponto picô. E venho novamente no próximo, terceira laçadinha, faço só um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo, 3 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo, formando um ponto picô. Próximo ponto, um ponto baixo. Eu tenho agora 4 pontos baixos, um baixo com picô, um ponto baixo, um baixo com picô e um ponto baixo. Fiz 8 pontos. Eu venho aqui na parte da frente, deixando 8 para um lado, 8 para o outro, e faço um ponto baixo, 3 correntinhas, fecho com ponto baixíssimo, 4 correntinhas e fecho no mesmo ponto com ponto baixíssimo, 3 correntinhas e fecho no mesmo ponto com ponto baixíssimo. Fiquei com 3 pontos picôs nesse ponto que eu peguei à frente no trabalho, separando 8 pontos altos para um lado, 8 para o outro. Volto nesse mesmo espaço e faço um ponto baixo. E agora, eu volto no primeiro ponto dos 8, que está desse lado, e eu faço um ponto baixo, sempre lá na terceira laçadinha. E começo a repetir o que eu fiz subindo essa parte, agora eu faço descendo. Então, um ponto baixo, o próximo, um ponto baixo, com picô, fazendo as 3 correntinhas e fechando com baixíssimo. Um ponto baixo, próximo, um ponto baixo, com picô, as 3 correntinhas e fecho com baixíssimo para formar o pontinho picô. E faço os 4 últimos pontos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Depois que eu termino essa parte de preenchimento da argola, eu fico com 4 baixos, os 2 picôs separados por um ponto baixo, o picô central, 3 correntes, 4 correntes e 3 correntes, 2 picôs separados por um ponto baixo e os 4 pontos baixos finais. Faço uma correntinha. E aqui eu conto lá na carreira de baixo, onde eu tenho os pontos altos, 4 pontos para um lado, 4 para o outro, que eu vou fazer esse ponto baixo sobreposto. Um ponto baixo, volto novamente nesse mesmo espaço, alongo o ponto até que ele fique na altura da carreira. Um ponto baixo e começo tudo novamente. Os 4 pontos baixos, até chegar lá na parte central, ainda faço 2 picôs, os picôs centrais feitos com o ponto sobreposto aqui pela frente, deixando 8 pontos de um lado, 8 do outro. E dessa forma, eu vou percorrer toda a volta da carreira. Cheguei ao final da carreira e agora, depois de trabalhar todo o barrado de acabamento, eu cortei o fio e eu vou deixar ele aqui atrás para arrematar tudo no final. Então, venho, formo uma laçadinha, passo o fio por dentro. E vou fazer o acabamento final, olha só que lindo fica o trabalhado. E agora, eu vou fazer o acabamento final do suplá, fazendo uma bordinha
em volta da base antes do bico. Então, venho com o fio aqui de trás e vou começar. Ah, eu posso começar em qualquer lugar da carreira? Pode, não tem problema aqui, porque vamos ter que circular toda a base e o fio já vem lá de trás. Eu vou colocar aqui rente com o que eu tenho que arrematar depois, mas eu posso vir de qualquer lugar da base, porque eu vou ter que arrematar da mesma forma. Então, venho, puxei a laçada e agora eu vou trabalhar como se eu estivesse fazendo pontos baixíssimos. Puxo o fio lá do avesso e trago ele aqui pra frente. Detalhe, eu não faço o ponto muito apertado, para que eu não tenha uma retração dos pontos e com isso ele fique mais franzido. Então, se você tiver dificuldade para soltar o ponto, você pode usar uma agulha mais grossa, 4,5, para fazer esse caseadinho. Aqui na parte das correntinhas, eu pego assim por baixo na corrente e faço normalmente o ponto. Agora, novamente nos pontinhos, ó, e ele já vai ficando com esse caseado em volta da base. E dessa forma, eu vou circular toda a carreira. Chegando ali no final, eu volto para fazer os acabamentos finais. Já contornei toda a base. Aqui, eu cortei o fio. Já para arrematar essa pontinha, corto e puxo. Depois que eu cortei o fio, eu venho no próximo ponto, que ainda está solto, porque eu não dei nozinho. E eu vou passar o fio por trás desse ponto. E agora, eu trago ele por dentro do ponto anterior. O ponto que eu fiz como último caseadinho. E levo ele lá por dentro. Eu também posso fazer esse processo com a agulha de tapeçaria. Então, olha só como ele fica bem perfeitinho. Aqui no lado avesso, eu tenho as pontinhas que sobraram, as pontinhas onde eu vou fazer o arremate. Eu vou usar a cola universal para fazer esse arremate. Eu também posso fazer o mesmo arremate usando o adesivo instantâneo. O que eu faço? Eu sempre arremato trazendo ele sobre a mesma cor, ou seja, aqui eu tenho o caseadinho no dourado. Então, eu puxo o fiozinho por dentro do caseado e vou levando ele por alguns pontinhos. Como eu vou fazer a colagem, eu não dou nozinho. Eu passei aqui por dentro, aí eu venho com a cola e eu faço o seguinte, eu puxo bem o fio e eu vou passar essa cola lá por dentro. Ela fica ali por dentro dos pontos. Espero um pouquinho, levo por dentro de mais alguns pontinhos aqui do caseado e a colinha ficou lá por dentro, ó. Mais um. E novamente, só um pinguinho de cola. Então, repito por 2 a 3 vezes. Prontinho, ó.
Depois que eu fiz esse processo, eu venho e corto o fio. Porque com esse processo de colagem, eu já deixo o fio arrematado, sem precisar dar nó. Então, olha como o acabamento fica bem certinho. E dessa forma, eu repito em todas as pontinhas, levando sempre junto a cor e fazendo o arremate. Onde eu tenho o barroco, eu venho, também posso passar a cola. Então, eu venho passando aqui por dentro, pego a cola, só um pinguinho por dentro dos pontos. E a mesma coisa, repito isso 2 vezes, olha como a cola esconde lá por dentro. E depois corto as pontinhas. E depois das pontinhas todas arrematadas, eu já tenho o suplá finalizado. Uma peça que fica bem bonita, uma peça assim que remete bem ao Natal mesmo, mas que você usando outras cores pode ser um suplá para qualquer data ao longo de todo o ano. Você pode usar aí as cores que desejar. Bem, pessoal, e dessa forma eu também finalizo a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar um joinha e compartilhar o vídeo com os amigos. E até a próxima. Tchau, tchau!